Boa noite, galera. Eu sou a Tânia, líder do projeto JAAP, Jovens Aprendendo a Amar o Próximo. Estamos aqui mais uma vez para uma live e hoje num lugar diferente. Já perceberam? Bom, a ideia de vir para cá é para mostrar a você um outro lugar da minha casa, aonde eu também cultuo o Senhor. Na verdade, eu busquei nesse novo lar, que já tem alguns anos, alguns poucos anos, a dedicar. Salomão não fez um templo para o Senhor? Bom, tudo bem. Ele podia e tinha? Não, eu também posso. Eu também posso fazer na minha simplicidade, com o meu grande amor, com o meu coração, um espaço para o meu Senhor. Bom, aqui eu oro todas as manhãs, todas as tardes, todos os momentos que há precisão. E lá naquele outro espaço, no outro estúdio, é o estúdio JAAP. Bom, galera, a noite de hoje tem um tema muito importante que aos olhos do homem não parece. E eu traria isso como um JAAP repórter. Bom, a princípio eu preciso ler. Daqui um tempinho, como eu já falei, não vou precisar mais. Vou botar os tópicos e vou mandar ver. Mas eu estou pesquisando, eu estou buscando material para que eu possa levar a vocês, principalmente para você jovem e familiar desse jovem. Porque a gente não pode só ajustar o jovem. Sabe quando você precisa consertar uma coisa no carro, mas você tem que ver lá atrás, no motor ou na frente, o que está acontecendo? Então é mais ou menos assim. A gente às vezes precisa voltar atrás. Se houver alguma falha, vocês me perdoem, porque estamos ao vivo, no meio da minha sala, e eu pedi para a família ficar cada um esperando essa live terminar. O tema de hoje é assim: enquanto houver sol, ainda haverá. Tem uma música aí de não sei quem que fala assim: enquanto houver sol, ainda haverá. Haverá o quê? Quando falamos de sol, eu entendo ser de esperança. Quando a gente fala que tem sol, a gente pensa em quê? Praia, de sair, diferente da chuva. Apesar que eu, em particular, amo os dias chuvosos. Eu gosto muito. Mas, quando falamos de sol, aponta uma esperança. E é sobre isso que eu quero falar. Bom, mas primeiro eu vou colocar expectativa, realidade versus realidade e versus possibilidade, esperança. O JAAP é feito de missões. Todos os dias temos missões a cumprir. Nos posts, com uma galerinha no privado, pensando o artigo que a gente vai trazer para o dia seguinte, conversando com o próprio grupo, ajudando a pessoas, orando. Nós vivemos de missões, graças a Deus. Temos o que fazer. Bom, uma pesquisa para a gente começar o nosso tema da noite, sem mais delongas, aponta que o número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu 140% entre 2012 e 2020. Chegando a quase 222 mil pessoas de rua. Agora imaginemos, com essa pandemia, com o índice de desemprego estando em alta, como estariam esses dados hoje? Eu estava procurando ali alguma coisa assim, mas honestamente não consegui encontrar nada preciso. Mas eu acho que nem é preciso encontrar nada preciso. Você e eu podemos imaginar como as coisas estão. Esses dados devem ser alarmantes, mas quero registrar que essa minha fala é para dizer que nesses registros o número de jovens vem se tornando altíssimo. Por isso eu trouxe esse tema para a noite de hoje, de quinta-feira, aonde parece que não tinha esse compromisso nenhum, mas nós precisamos criar compromissos. Nós precisamos apontar a você aquilo que está aos nossos olhos e que eu acho que a gente às vezes não enxerga. Por que está altíssimo? Drogas, absurdamente, arrancando em grande proporção
parte desses jovens dos seus lares. A esperança de um futuro melhor se distancia à medida que esses números crescem. Triste realidade. Vale ressaltar que o número de jovens nas ruas cresceram, mas as de abrigo não. Não houveram crescimento. Porque a gente tem aí abrigos, a gente tem internatos, a gente tem um monte de situações para abrigar moradores de rua, que a gente vai estar falando mais ou menos daqui a pouquinho, antes que não, a gente tem, mas eles não vão, nós vamos chegar lá, só um pouquinho. A condição da saúde mental e física fica mais distante no quesito acompanhar esse crescimento, né, das moradias na rua, mediante a crise econômica. Né? Nós somos conhecedores aí que quando se fala hoje de política, sabe, o mundo está como se fosse numa bomba relógio, pronta para explodir. Se os recursos que deveriam ir para as áreas emergenciais, como a da saúde, não têm chegado, imaginem para os que estão na rua. Complicado, né? Bom, a solidariedade de grupos anônimos sempre existiu. Não é agora com a pandemia, mas é como pegar água na peneira ultimamente. Já era difícil, agora a coisa tomou maior proporção. Sabe, você enxugar gelo? É assim que eu percebo os grupos anônimos tentando fazer acontecer, mas chega uma hora que até mesmo por questão de precaução e cuidado, eles começam a ter um pouco mais de cuidado. No início da pandemia, as ideias para dar segurança a essa população de rua parecia maravilhosa. E teve chamada na TV, na internet, de torneirinhas, de piazinhas, de não sei o quê, um monte de situações que parecia que ia funcionar, porque não por serem moradores de rua, que eles não temem a um Covid. Ninguém, por mais que diga, eu estou pronto para morrer, não, nós não estamos, não. Lógico que se vier, precisamos estar pronto no quesito salvação. Mas até os moradores de rua. Mas porque até eles são humanos como nós, sim. Mas é que quando coloca-se com aquela classe que já não está nem aí para a vida, não existe mais objetivo, não existe mais projeto de vida aos olhos humanos, e ainda assim eles têm medo, eles pensam em se cuidar, mas eles não se cuidam, eles vivem jogados por aí afora. Ok, nós não estamos aqui para julgar. Vamos ler algumas frases, poucas, 4, que eu peguei na internet em papelões pelas ruas. 4 só. E isso me trouxe, eu falei, Senhor, tem de misericórdia. Uma delas é assim: tenho medo do corona. Ele é abrigado, um papelão acima dele, e ele escreveu com carvão, eu acho. Uma outra postagem diz: tenho medo da fome. Galera, quando trata-se de fome, eu não sei o que é pior. Porque quando você adoece, você está no leito, você está ali com a dor, é um sofrimento sem fim. Mas não há um vazio interno. Agora o da fome são 2 vazios para mim. Não dá para comparar e nem falar. Eu sei bem o que é isso. Já vivi na pele. Graças a Deus, hoje o pão na minha mesa não falta. Mas é muito difícil. Não posso me comparar a uma moradora de rua. Mas a fome, quando ela chega e não tem o que comer, dói o estômago e a alma. Uma outra frase: a rua é horrível. E eu falei, nossa. E o último que marcou, que não é rua, prestem atenção. Em casa de menino de rua, o último a dormir apaga a lua. Eu estou falando aqui firme para vocês, mas quando eu li essa mensagem, eu desmontei.
Eu fiquei muito mal. Sabe? Eu já postei muitas coisas assim, o último apaga a luz. Mas ele fala assim, apaga a lua. Porque ela está clareando aqui ou incomodando. É difícil. A diferença de uma luz para uma lua significa não ter um teto. Jovens, eu estou falando para vocês. Fiquem atentos sobre essa mensagem. Pais, famílias, irmãos, fiquem atentos porque não é apenas uma reportagem para falar do quantitativo de moradores de rua. Nós vamos chegar na ferida. E essa ferida é que eu quero apontar para você, jovem, para você, pai e mãe. Bom, as filas nos locais para pegar uma refeição também crescem absurdamente. Eu estava fazendo um trabalho aí para um artesanato e eu tive que ir à cidade umas 2 vezes e assim, nas 2 vezes que eu fui, foi dentro de um horário entre 11 e meio-dia e aí você olha aquelas filas imensas de um local na rua dando alimentação. Mas ele não trabalha porque não quer. Volto a falar que quando abraçamos a causa, não julgamos o problema, a situação, só abraçamos. E é isso que nós, o JAAP, fazemos aqui. Queríamos fazer muito mais. Somos poucos e ainda limitados. Mas eu falei ainda. Porque você está vendo isso aqui? Aqui, nesse lugar, que eu digo que é o meu santuário, dentro do meu lar, há possibilidades do impossível acontecer. Amém? Vamos lá. E é muito boa a intenção numa massa solidária, só que ela não vem dando conta. Na verdade, não é dela a conta. Daquela galerinha que eu falei que acabam indo para as ruas, né? Mas desde que me entendo como gente, essas boas ações sempre ajudaram e muito a muitos. E de credo, denominações diversas. Vamos lá. Podemos ver e sentir o amor pelo próximo se encontrando em muitas esquinas, ruas, noites por aí afora. Olha, eu diria para vocês que é muito doído, mas ao mesmo tempo maravilhoso quando você chega nesses locais à noite e que você vê uma Kombi aqui, vê um carro de passeio ali, vê uma bicicleta ali, as pessoas saindo com um pão, uma garrafa de suco, uma garrafa de água. E aí quando você olha, não tem tarja aqui identificando que, olha, sou eu da igreja X que vim trazer. Não, até tem às vezes a camisa, mas eu estou falando que espiritualmente não tem. Quando você olha aquele grupo se agrupando para ajudar, você entende que o amor de Cristo transpassa o entendimento do homem quando dividiu as religiões por interesse social, político, religioso, mas tudo bem. Vamos a uma doida reflexão. A visão é assim se posso comparar. Noite de Fla-Flu no Maraca. Como fica o estádio? Como ficam as ruas à volta? Imagina. Carnaval na Sapucaí. Já imaginaram? Você tem que quase chegar 2 dias antes para conseguir uma vaga, se é que você vai, porque senão tem que ir de metrô porque não existe local. E o Réveillon em Copa? Eu já morei em Copacabana. Intransitável, por questão dos estacionamentos, tá? Hiperlotados, eles param aqui, fecham ali, ok. Agora eu vou convidar a você
a imaginar esse caos voltado todas as noites. Eu vou citar a Grande São Paulo, ok? Para a gente ter uma ideia, porque foi aonde eu consegui me encontrar melhor de informações. Né? A Grande São Paulo, quando vai descendo a noite, que aquela lua ou não, por questão da poluição, aparece, os viadutos, passarelas, marquises, calçadas e praças, assim de anônimos. E você sabia que ali tem pessoas que não são mendigas? É aquela comparação do estádio do Maracanã, é aquela comparação da Sapucaí no Carnaval, é aquela comparação do Réveillon em Copacabana, que tudo tem um motivo de festa. Mas espera aí, essa outra visão não é motivo de festa, é motivo de todas as noites. O Réveillon é uma vez no ano, o Maraca, sei lá de quanto em quanto tempo nesses campeonatos, o Carnaval uma vez de ano. Eu estou falando todas as noites. E isso vem crescendo absurdamente. Então o que nós vamos fazer? Começar por onde a gente pode começar. Trazendo da internet, das informações na hora que eu rodo meu dedinho lá, não só com as coisas engraçadas que é bom ver, mas com aquilo que tem que afligir os nossos corações para que a gente consiga se posicionar. Se posicionar, se não pode financeiramente, oração. Se não posicionar em oração, vamos posicionar se temos condição. Mas de alguma forma precisamos colocar e apontar mais do que as coisas que a gente vê que a gente vai ficar batendo ali em ferro frio. Bom, os anônimos começam a chegar e as suas supostas moradas sem laje e sem parede começam a ficar cheias. Lembrando que nessas supostas moradas, quem está ao relento precisa enfrentar, além da fome, do frio, quando estamos mais na temperatura amena, a violência. Porque ela tem que ser bem lembrada. Ou você acha que você chega ali bonitinha, linda, maravilhosa, ou suja ou não, e deita, e pega a sua roupinha, se acomoda e fica tudo bem? Se ficar tudo bem essa noite é porque você foi guardada. Aquele jovem foi guardado, mas a maioria, ou nos dias decorrentes, não é essa a realidade que acontece. Bom, além da violência, né, o abuso, entre outros. Tudo isso envolvendo terceira idade, idade média, nossos jovens, sim, os nossos jovens, porque se o nosso assunto, se o nosso grupo, se o nosso projeto é de jovens, eu vou rodar e cair nos jovens. Porém, afetam a crianças e bebês. Se você chegar agora nas marquises, você vai encontrar, porque jovens se relacionando com jovens, a gente vai falar já já. Uma pesquisa feita pelo Censo X responde à pergunta que não quer calar. O que leva essas pessoas a optarem por essa condição de morar na rua? O que leva? Você já pensou? Não, porque lá atrás a gente passava e via, a gente só qualificava o mendigo. Não tem moradia. Mas de algum lugar aquele cara saiu para se tornar um mendigo. Da onde? De um lar. Eu creio. Bom, nós pegamos vários bebês, acabaram de nascendo, fomos jogando na rua e ali eles foram crescendo. Eu já vi histórias de pessoas na rua, como em Globo Pipi da Vida, né? Reportagens, empresários, família estruturada, toda uma estrutura que de repente, por problemas mentais e etc., ou emocionais, se destruíram. Vamos falar. Não com precisão, por uma média tirada que eu não sei se
a informação é precisa quanto aos percentuais, mas vamos lá. Conflitos familiares. 50% desses moradores que estão na rua. Aí entra a família do jovem e o jovem. Logo após, seguido pelo uso de álcool e droga, 33%. Ali tem jovens. Desemprego, 13%, que é aquela família assolada que não consegue mais manter o seu aluguel, seu emprego, e chega uma hora que ação de despejo, não consigo mais pagar, para onde vou? Me matar? E aí aquelas marquises, aquelas supostas mansões chamada viadutos, passarelas, praça, começam a ser ocupadas. E 13% ainda em perdas de moradia, né, por esses quesitos anteriores. Podemos ver e sentir, né, que as coisas vão tomando forma, de forma triste e doída aos corações. E hoje, para nossa surpresa ou não, seria nossos jovens, que uma vez nas ruas, só piora a situação e visão do amanhã. Se nós colocamos os nossos jovens como futuro do amanhã, se nós estamos aqui tratando de jovens como preventiva, para que eles não se tornem esse futuro que a gente está falando ali, de vê-los pelas ruas, para quem que eu tenho que falar? Só para os jovens? Se eles estiverem com as mentes atacadas, flechadas, quem eu vou falar? Você acha que eu vou aquele político levar? Você acha que conseguir um psicólogo 0800 está fácil? Você acha que um profissional desse na área particular é comum? Você tem que entrar às vezes numa fila de espera e às vezes esse jovem tem tudo isso e não quer ir por uma resistência de dizer que não precisa? Tânia, então, por isso eles não conseguem. Vocês não conseguem entender a mente atacada de forma espiritual. É algo absurdo. Bom, com direção, com orientação de um jovem dentro do seu lar, bacaninha, a vida sexual de um jovem já é bem desprotegida. Tânia, por isso estamos vendo os que não moram na rua, a cada dia, uma mamãe, né, uma futura mamãe jovem. Eu tive um projeto onde eu atendi para mais de 400 mamães de 12 a 40 anos e 90 não, mas 70% delas foi uma gravidez não planejada. Algumas ainda diziam assim, não, nós planejamos. E aí ele perdeu o emprego, e aí nós perdemos a casa, e aí nossos pais puseram a gente para fora. Enfim, todo um processo louco. Mas então eles, com pais avisando, olha, pelo amor de Deus, não pode, não dá, não faz. Eles se desprotegem e com uma internet, com uma acessibilidade grande de informações e conhecimento, né? Quanto mais aqueles que já estão na rua. Então, como fica essa, sabe, produção de bebês que a gente falou debaixo das marquises? Sem saber como vai a saúde, porque elas gestam, elas parem, sem menor pré-natal. E quero confessar a vocês que na minha loja ia meninas que não faziam pré-natal, e eu é que punha elas para fazer. Eu dizia, olha só, para você pegar aqui o kit, você tem que ir lá na clínica da família, você tem que fazer. E aí eu conduzia até que elas fossem, porque chegavam lá com 5, 6 meses, sem nunca, quer dizer, imaginando o tempo, sem nunca ter feito um pré-natal. E com um celularzinho, pegando o Wi-Fi até de um vizinho, atento. Por isso que nós não ligamos para eles? Não, é por isso que nós precisamos ligar para eles, porque eles são o futuro do amanhã, porque senão você e eu vamos acabar junto com eles.
Porque vai chegar a velhice, para mim já está chegando, e aonde eu posso ter uma visão de uma coisa melhor para mim, para minha velhice, para minha família? Eu dependo de profissionais da área jovens. Eu dependo de uma estrutura para poder fabricar, de fazer, jovens. Os jovens é que fazem tudo isso que nós vivemos, de tecnologia. E olha, hoje estamos vivendo tanta tecnologia que até os velhinhos não conseguem mais ficar sem um telefone na mão. Bom, porque muitos ou a maioria não aceitam o convite dos serviços de albergues públicos e abrigos? Porque eles estão na rua e poderiam ir. No começo eu falei que essa disparidade de abrigos para jovens na rua está defasado, é verdade, mas ainda quando há, eles recusam. Existem regras, e se eles saíram de casa, eles já estavam fugindo de quê? De regras. Porque existem muitos jovens achando que pode ir para fora, buscar um abrigo, e a partir dali ele vai ser descolado, a partir dali ele vai encontrar o emprego, a partir dali ele vai amadurecer, porque em casa os pais não permitiam, não deixavam, eles se sentiam muito protegidos demais, enfim, rola alguma coisa, ou em casa você punha o horário de eu chegar, você reclamava se eu tinha bebido um pouco mais ou menos, se eu ia trazer amigos, então eu prefiro ir para a rua, achando que a rua é o melhor lugar. Então, jovem, eu quero te apontar que a rua não é o melhor lugar. Pai, eu quero dizer para você que ainda com as limitações, a preventiva é importante para que você não chegue a hora de ter que expulsar o teu filho, lançar fora. Então, vamos pensar antes. Se estamos já com a fechadura arrombada, agora ok, temos que ir lá fazer um remendo. Mas se não estamos, é hora de preventiva. Vamos acordar, vamos imaginar o que a gente pode fazer para esse mal ser paralisado. E é por isso estou aqui. Então, em primeiro lugar, são as regras, né? Sua cabeça não funciona tão bem com as regras, então eles dizem não vamos. Bom, infelizmente eles querem gerir suas próprias vidas, por isso abandonaram seus pais para tentar uma vida na rua, ou às vezes até vão para casa de um amigo, mas a durabilidade pela sua personalidade, ou porque é bom amigo um dia, dois, depois de um mês, esse amigo já não é mais amigo como a gente pensa. Bom, e não há albergues ou abrigos específicos para famílias. Vamos lá, aquela família que ficou desempregada, que está ali bonitinha e que foi despejado, ela tem um abrigozinho só para um cantinho, uma barraquinha para ela, o maridinho e os filhos. A realidade não é assim. Tipo assim, catadores de lixo que podem chegar ali com seu cachorrinho, amarrar, ele comer a raçãozinha lá e ficar ali até amanhã de manhã. Enfim, não há qualidade, atrativo para pescá-los, tratá-los, entende? Até as cadeias lá nos Estados Unidos, bom, tudo bem, você quer comparar? De algum ponto de partida eu preciso começar. Então eu preciso comparar. Lá você precisa trabalhar, lá você ocupa a sua mente, lá você faz. Aqui também faz. 90% dos recursos são jogados ao léu. E você sabe disso, melhor do que eu. Bom, com a jogada ao léu não, né? Vocês sabem para onde vão. Com a pandemia, a distância entre a aproximação, aquele grupo anônimo que ia para as ruas fazer e que ainda vai, falar de amor, ter o contato, sentar próximo, porque muitos fazem, diminuiu e muito. E aí começou a crescer o quê? A solidão de cada noite dessas pessoas que eram frequentemente visitadas. Entende, jovem? Então eu vou para lá porque eu vejo na televisão que, olha, à noite tem pão com café, tem sopão,
tem roupa, tem higiene pessoal. Já era difícil ontem, hoje. Não espere por isso. Não que as pessoas, os grupos não queiram fazer. Não está dando conta. E há o cuidado em preservar, porque aquelas que iam hoje podem ser de risco. A assolação do mundo está grande. Então, pai, jovem, vamos pensar numa estratégia. Vamos pensar juntos. Porque eu não estou falando apenas para um celular. Eu estou falando para alguém na outra ponta que vai ouvir, não hoje, amanhã, mas algum momento. Talvez até você que esteja na rua, possa ver. Através de alguém, de uma mensagem, não sei. Mas em algum momento, se o meu Deus, se o nosso Deus quiser que essa informação chegue a muitos lugares, é com Ele. O que fazer? Qual a fórmula mágica? Fórmula mágica? Não existe. Meu jovem, meu amigo, minha amiga. Existem algumas situações que a gente pode tentar começar a mudar. Primeiro ponto é a preventiva. Para mim, é a básica, ou a primordial, ou a essencial. Eu já falei que eu comecei o JAP na minha casa, lá atrás, entendendo que eu poderia, ao invés de deixar o meu filho sair da igreja, como eu comecei a observar, o grupo saía, ia para a pracinha, ia não sei para onde, e da pracinha já tinha convites para eventos, para show, não sei o que eu percebi que eu ia perder o meu filho. Eu comecei a pensar, pedir a Deus direção, e aí bolei a preventiva. Ele tinha dificuldade de socializar, de fazer amigos, e eu comecei a observar que, após a igreja, os cultos, ou qualquer congregação, a galera era tão com, ou pior, do que um jovem às vezes do mundo, me perdoe, mas era uma realidade que eu comecei a enxergar e falei, peraí, tem alguma coisa de errada, não tá bacana. E aí eu comecei a migrar, trazer os jovens para minha casa. E o meu filho começou a socializar. Esse primeiro grupo fechou, ele se findou no tempo de Deus. E eu comecei a ter necessidade de ver acontecer. Orei durante 6 meses, chorei, pedi ao Senhor. E Ele me trouxe 2 jovens aqui, 3, e nós voltamos a bombar o JAP. Só que de outra forma, com uma outra visão, mas não deixava de ser uma preventiva. Eu dizia que cada sábado na minha casa, de 15 em 15, era menos um dia na praça, era menos um dia de bebida alcoólica, era menos um fim de semana de possibilidade de alguém vir chamar o meu filho para sair. Ele é que tinha que convidar para eles virem para minha casa. Ainda que eu perdesse, eu tinha que preparar um lanchinho. Não tem perca melhor do que você poder trazer para perto. Você quer guardar até quando? Por eu ter feito a preventiva desse grupo, que o meu filho começou a ter vontade de sair, estamos lutando. Porque 90% não está na igreja e nem no JAP. Não somos perfeitos, mas a preventiva é primordial. Então dá para você pensar o que você pode começar a fazer? Dá para você pensar que você pode sim se tornar um JAP, um apoiador, quando você clica, quando você curte, quando você compartilha, para que essa mensagem chegue a outros lares, a outras famílias, a outros jovens, quem sabe congregações, para se alertarem, como células. Terminou o culto, hoje a pizza é na casa do Joãozinho. Terminou o culto, hoje o cinema é na casa. Não tem culto, vamos fazer uma tarde de cinema, porque aqui na minha casa foram muitas tardes de cinema.
E olha, eu deixava depois que terminava o nosso compromisso com Deus, com a palavra, eles ficarem aqui no tema livre. Tinha hora de tema livre. Então eu conseguia, da minha forma, pescá-los para não ir para a rua. E quando via a hora, já estava na hora deles irem para casa descansar, que era menos um dia de rua. Sabedoria. Amor pelo próximo, porque depois eu percebi que eu tinha o meu filho já dentro, mas eu tinha vários jovens lá fora. E onde está esse amor pelo próximo? Ah, só aqui na minha casa e da porta para dentro? Pois vocês podem aí olhar nos encontros, 17, 15, 10, que fosse um a mais que o meu filho. Era uma forma de resgate. É uma forma de resgate que você pode fazer, que eu posso fazer, que eu estou tentando, como num tsunami presa na árvore, pedindo pelo amor de Deus, nos ajude a vencer. Faça alguma coisa. Jovem, pai, mãe, tia, tio, primo, amigo, irmão, igreja, congregação. Faz uma vaquinha de bolsa e vamos pagar a pizza para esse jovem amanhã na casa da Joaninha. Então, o primeiro lugar seria a preventiva. E eu vou bater sempre nessa tecla. Preventiva, preventiva, preventiva. Se ela existir, as possibilidades são menores. São menores. Trazemos para o altar, agregamos, vigie e ore. Primeiro é a vigilância. Está na palavra. Bom, vamos lá. Segundo ponto. Esquecer os outros e fazer a nossa parte dentro de cada lar. Mas a fulana pode ir. Eu sempre disse para o meu filho, problema da fulana. Não sou radical. Eu não quero perder o meu filho, não aceito perder o meu filho para as ruas. Entende? E eu digo isso para ele. E eu digo isso também para o diabo. É difícil um jovem hoje trazê-lo, mas existem formas de você mantê-los. Entende? A diferença não é aprender. A sabedoria, Provérbios, nos traz grandes ideias para a gente mantê-los. Bom, a terceira, aumentar a relação com Deus para a aproximação dos seus, começando talvez por você. Se você tem pouca intimidade com Deus, talvez esteja na hora de você partir para dentro, investir mais no seu relacionamento com Deus. Porque Ele é a grande chave. A gente diz que o amor do Jaap, a gente fala isso, mas Ele é o poderoso. Ele é o Criador. Tudo que ligares na terra é ligado nos céus. Amigo, hello! Olha a chave na mão, olha o carro na mão, senta no banco e liga e dirige. Não perca a direção. Trave no teu volante, que é o seu lar, a sua casa, a sua família. Eu não estou falando isso porque o meu lar está em paz, não. Eu tenho as minhas turbulências, lógico. Eu tenho jovem dentro de casa. E eu trato de jovens. Abrindo uma lacuna, rapidamente, a minha última fala na live sobre dar tempo fez com que, em algum lugar, alguns casais se reatassem. Ou o casal. Então, esse tempo que eu entendo que é perdido ou que outros pensam, teve uma grande importância. Porque quando Deus quer tocar nos corações, Ele toca. Vamos lá. E o quarto é o governo. Digo, instituições, ONGs. Buscar por investir nesses quesitos. Loucamente eu diria que se eu tivesse recursos financeiros hoje, eu faria uma loucura de fazer palestras ambulantes. Enquanto tá lá a fulaninha dando café com leite, eu estaria num palanquezinho montado na hora de madeirinha, com um megafone trazendo um vídeo numa tela
isso com recursos, para eles assistirem alguma coisa do que eu estou fazendo aqui agora. Porque é fácil você que poderia estar assistindo desprezar essa minha ação. Mas talvez aquele que saiu do seu lar e que hoje se arrependa profundamente, desejaria assistir um vídeo desse, para dizer, poxa, se eu tivesse pensado, se eu pudesse voltar atrás. Carros de som, estrutura com alimentação, né? Montar pequenos palcos para poder fazer teatros, enfim, não só na praça, mas ir para aqueles locais mesmo preparados, revestido, Efésios 6:10, e vamos nós. Eu tenho projetos aqui desenhados, printados, esboçados, para quando chegar o recurso. Quando? A tempo de Deus. Porque eu acredito que Deus pode me dar a possibilidade, porque as ideias aqui brotam, minam. Eu tenho muitas ideias, mas muitas ideias. Minhas? Não, porque o meu coração arde em fazer o social. Então eu comecei a fazer. Comece você também. Falar de ideias, difícil. Pois é, mas eu tenho que falar. E eu deixo para você uma pergunta no Você Responde. O que você faria para ajudar nesse investimento social com o que você tem hoje? Porque não adianta dizer, bom, se eu tivesse 10 mil, se eu tivesse um espaço, nós não temos, ok? Eu também não tinha. Eu tinha a minha casa. Eu selecionei, lógico, eu não poderia pegar a galera da rua e trazer. Então o que eu fiz? Galera, esse grupo fechado de 15 em 15 dentro da minha casa. De 15 em 15 na Praça Nobel, aonde nós moramos, para que você possa assistir. Então, existe possibilidades com 0800. Então, eu gostaria, se você pudesse deixar escrito no privado, enfim, o que você me traria como ideia, o que você faria. Dá para você conseguir viajar, imaginar, assim como se a gente falasse assim, se eu estivesse numa ilha deserta agora, o que eu faria? Eu sei que a gente teria respostas maravilhosas. Mas no quesito ajudar essas pessoas de rua, esses jovens que estão sendo assolados, o que você traria? Não estou mandando você colocar dentro da sua casa. Eu estou pedindo uma ideia. Vamos lá. Um alimento para tanta dor. Eu pensei em algo que esteja na Bíblia. Para você poder ouvir junto comigo e avivar tudo que eu te falei aqui. Hebreus 13, 1-6. Os deveres sociais. Quando Deus fala com você, é maravilhoso. Porque eu terminei de buscar, de escrever e fiquei assim, Senhor, me dá. Sempre eu peço uma palavra para testificar, para poder agrupar a essa minha fala. E aí eu fiquei pensando, e o Senhor me trouxe Hebreus. E eu falei, perfeitos deveres sociais que são meus e seus. É do governo, é de não sei quem, tudo bem, esquece. É com aquilo que nós temos. Estamos numa ilha deserta, só temos um graveto, um pedaço de folha e uma bananeira. O que a gente pode fazer? É mais ou menos por aí. Então vamos lá. Os deveres sociais. Seja constante o amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem a saber, acolheram anjos. Gente, isso para mim é assim maravilhoso. Eu amo acolher, eu amo receber, eu amo gente jovem, para não ter fofoca, inveja, disse-me-disse. Não que eu não ame os outros, mas é porque eles viajam em tantas coisas legais, em tantas coisas que quando vocês estão com ele, vocês percebem a inocência.
É a inocência. Apesar da expertise, da maldade, etc., tem lá uma essência maravilhosa que vocês precisavam conhecer. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com ele estivesse. Dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fosses maltratado. Lembra que eu falei que nas noites, nos viadutos, existem maus tratos, violência e etc? Que eu falei, vamos lá, vamos pensar. Aqui, ó, lá em Hebreus, lá atrás, eles já traziam para que a gente pudesse expressar esse amor. Digno de honra, entre todas seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Alô, galera! Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Fiquem atentos. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que poderá me fazer o homem? Tipo assim, mal algum. Então, quando você convida alguém para pagar aquela pizzazinha na sua casa, talvez você tire até, como já aconteceu, de uma conta a pagar, que eu já comentei com os jovens, o Senhor te supre como uma oferta. Exatamente isso. A avareza não está num coração fraternal. Confiar, acreditar, precisa de intimidade. Bom, o melhor que eu te convido essa noite é para nos resgatarmos. Olhar aonde precisa ser ajustado. Recomeçar, repensar. Jovem, se tinha a ideia de que fora da sua casa é melhor, fora dos seus pais, creio que você deva ir quando estiver preparado, aprumado, como prumo. Pais, antes de lançarem os seus filhos fora, façam a preventiva para que as coisas se ajustem. Começa-se do alicerce, a base. Não troque o mundo pelos seus filhos. Isso eu quero dizer de uma maneira bem grande e geral. Vamos lá. Não deixe de conhecer o nosso Instagram, nosso Facebook, já estão aí. Creio, o nosso YouTube. Compartilhe, se inscreva, nos ajude para que esses jovens possam ser alcançados. Se nós temos a senha amor e somos o login, o que nos falta para abrir as portas do coração, do amor fraternal e ser um JAAP, um apoiador virtual? Seja o que você desejar ser, mas seja e faça o melhor que você tem para com o próximo. Simples assim? Não. É um exercício diário. Se você não era, comece a pensar em ser. Se você já é, seja melhor do que ontem e melhor amanhã do que hoje. Esse foi o nosso tema. Enquanto houver sol, ainda haverá. Eu me inspirei numa música que eu não sou boa, que diz assim: enquanto houver sol, ainda haverá. Haverá o quê? Sol remete à esperança, a dias melhores. Eu creio e espero que você também creia. E se há sol, há esperança. E se há esperança, busque-a.
porque ainda podemos encontrá-lo. E busque enquanto podemos encontrá-lo. E assim eu encerro a minha palavra, a minha mensagem, o repórter Jaap, mais uma noite dizendo: Jaap, jovens aprendendo a amar o próximo. Que Deus os abençoe e até o próximo programa. Eu preciso ir aí, desligar, porque ainda preciso de me conectar. Beijo grande, galera!